Olá, bem-vindos a mais um FIB Produz. No programa de hoje a gente recebe 2 ex-alunos do curso de produção audiovisual aqui da FIB, que são o Daniel Andrade e a Nathalie Nascimento. Agradeço vocês pela presença desde já, por estarem de volta, né, à faculdade depois de já formados. E os alunos estão aqui para conversar exatamente sobre um dos projetos que eles desenvolveram ao longo do curso, talvez o mais importante, né, porque é o que a gente chama de PIPA, o projeto integrador do curso de produção audiovisual, que na verdade é um projeto de conclusão após os 2 anos e meio do curso. E o Daniel e a Nathalie, junto com outros colegas, já a gente fala deles também, desenvolveram um curta-metragem chamado Interfactoring. Que, aliás, já aproveito para perguntar, Daniel, o que significa Interfactoring e por que a escolha, talvez, desse título tão diferente? Interfactoring vem do latim, que significa assassino. A gente escolheu um título em latim porque é uma língua muito utilizada no meio dos advogados, que o nosso personagem é um advogado. Então se trata num ambiente jurídico, o que o latim e interfactoring também significa. E o que me chama a atenção, aliás, né, não sabia que realmente tinha esse significado, até porque não é tão óbvio, né? Aliás, não é nada óbvio para quem não conhece, né? Dependeria de alguma pesquisa. E ao mesmo tempo que, se alguém conhece, já realmente tem uma pista, algo a mais a respeito do que seria a sinopse do vídeo de vocês, né? E, aliás, o que a gente consegue adiantar sem realmente trazer spoiler nenhum sobre o que é o Interfactoring, do que trata, uma sinopse, talvez? Você fala? Interfactoring é a história, é um dia a dia de uma pessoa, sabe? Tipo, ele é um advogado, aparentemente normal, como qualquer outra pessoa, mas todo mundo tem um segredo. E no curta aparece esse segredo, o que ele esconde, os desejos dele. Certo. Os vícios dele, como vocês mesmos colocam, né? Vocês trabalham muito com essa questão de que todos temos algum tipo de vício, e independente do qual ele seja, né? Então, no máximo que a gente consegue dar de pista é o que o próprio título sugere, certo? Exato. Então tá bom, já entendi que a gente não vai muito além com relação ao que o material trabalha. E aí, Daniel, dá licença, Nath, estou perguntando para ele ainda, por conta de, aliás, o roteiro é seu, né, Daniel? Exato. E já a gente fala mais a respeito da produção maior em termos do projeto de vocês, mas como é que foi, antes de tudo, a escolha ou a seleção desse tema, enfim, ou de trabalhar com um material de suspense, enfim, para que fosse tema do PIPA de vocês? A gente tinha outro roteiro e nele tinha muitas locações, a gente viu dificuldade em trabalhar naquela história e a gente quis algo mais simples, mas não fugindo do primeiro roteiro. Aí eu construí, apresentei para o pessoal, eles gostaram, a gente desenvolveu junto. Mas o primeiro roteiro também era seu? Não, era um outro. Era outro. Tá, mas já trabalhava, vocês tinham já concordado no grupo que fariam um curta-metragem que seria do gênero suspense, é isso? Exato. Tá, e aí você desenvolveu o tema proposto, enfim, por conta disso apenas, não tinha nenhuma outra de orientação a respeito de professores ou do próprio grupo que pedisse um tema específico, certo? Vocês tinham que trabalhar um tema em especial ou era livre, como é que foi? Bom, a gente entrou em consenso, nosso grupo, e resolveu fazer um drama, na verdade um suspense, e a gente queria um tema sobre psicopatia, na verdade a gente escolheu. É um tema que todo mundo gosta, assim, tá bem atual, e a gente resolveu fazer alguma coisa relacionada a isso. Aí o Daniel escreveu o roteiro, a gente conversou, fez alterações, e chegamos ao roteiro final, e aí a gente foi produzir. E aí, pessoal, antes de eu perguntar exatamente, tenho várias dúvidas a respeito do roteiro, ou curiosidades, na verdade. Quem mais que participou do grupo de vocês? E aí, até se der para lembrar o que cada um fez, como é que vocês se dividiram? Bom, o Daniel ficou com a parte de roteiro, ele escreveu, também editou no final, fez a trilha sonora também, foi ele que editou. Eu e a Giovana, nós ficamos na produção, na parte de locações, atores, figurino, direção de arte. O Alan foi o diretor, ele dirigiu e também fez a produção executiva.
E o João Guilherme, ele ficou nas câmeras, né, na direção de fotografia, enquadramentos, essas coisas, e o Daniel também ajudou ele nessa parte. Certo. E aí, o que eu perguntaria do roteiro, Daniel, você já tinha o tempo antes? Porque já passaram por aqui alguns casos do pessoal comentando até sobre outros pipa e tudo mais, que tinha a ideia de um roteiro inicial e que depois perceberam que ia ficar extremamente longo e foram, né, lapidando e cortando bastante. Aconteceu isso com vocês também, com relação ao roteiro? Ou vocês conseguiram seguir? O tempo foi pensado desde o início, uns 15 minutos aproximadamente? A gente conseguiu bastante, tanto que a gente acrescentou coisa no roteiro. Isso é raro, né? Sobrou tempo no Sobrou. Isso? A gente adicionou 2 cenas ainda, depois do roteiro fechado, a gente pensou, dá para colocar mais 2 cenas. Aí a gente conseguiu colocar elas, adicionar o roteiro. Bom, e aí, a partir do roteiro, vocês disseram que foi a primeira coisa que vocês pensaram, a partir do tema, né, apresentaram para o grupo. Em que momento que vocês começaram de fato a colocar a mão na massa e o filme começou a nascer? O que vocês começaram como? Em que momento? Bom, primeiro a gente começou, acho que com a busca dos atores, né? Que é bem complicado. E a gente foi atrás de atores em lugares específicos também, que tem curso de teatro, lugares mais fáceis de achar. A gente imprimiu cartazes procurando, divulgou no Facebook, páginas, enfim. A gente até montou uma audição, na verdade aqui na FIB, né? Chamando o pessoal para vir e tal. Mas não deu muito certo. No final, a gente mesmo que teve ir atrás e cada um conversar, assim, e a gente conseguiu achar os atores. A Giovana também, ela fez a maioria, foi a parte dela nessa de busca dos atores. Então, as pessoas escolhidas, de fato, são alunos, enfim, de teatro, Isso, tá? Sim, não que de teatro, isso. Em outros lugares, aqui de Bauru mesmo, a gente tem uma atriz de fora também. Mas todos nessa área já, que atuam nessa área de Certo. E depois teatro. disso, atores escolhidos. Lembro que vocês terem até me comentado uma vez no passado com relação à dificuldade das locações, né? Como é que foi essa parte? Aí foi a Nathalie que salvou tudo, né? Ela salvou bastante. As melhores locações ela que conseguiu. A mais importante foi o escritório, o escritório de advocacia. Graças à minha família, a gente conseguiu. Graças a bons contatos, Sim. né, Nathalie? Nada como a gente conhecer algumas pessoas para facilitar nessas horas, né? Com certeza. E quanto tempo vocês conseguiram se desenvolver para dedicar para a gravação, para a captação propriamente dita? Quanto tempo foi? Quantos dias? Quantos... Calma. Que aí Nossa, pegou, essa pegou. Foi o que? Um mês? Mais do que um mês, né? Aproximadamente, não precisa ser muito certo. Eu acho que uns 2 meses, mais ou menos. Abril, eu sei que abril a gente estava gravando, né? Que eu fiz o cronograma, eu também fiquei de assistente de direção, então eu fazia os cronogramas, as cenas que iam, roteiro do dia e tal. Mas eu acho que foi mais ou menos 1 mês e meio pra gente gravar. Deu mais ou menos isso. A gente não gravava todo dia porque era difícil conciliar os horários dos atores com os da nossa própria produção. Tinha também atores de fora, então, que dificultava mais um pouco. Para a gente gravava fim de semana, é isso? Isso. Como o pessoal trabalhava também, nós do grupo e os atores, a gente gravou mais em fim de semana mesmo. Então, a gente não pode falar que foi um mês inteiro, mas dentro desses meses, né, nos fins de semana. Nos fins de semana e feriados. Ao longo de 1 mês e pouco, isso. pelo menos. Sim. E aí, eu queria saber de vocês o seguinte, pensando na etapa toda, né, enfim, toda a produção que vocês se dedicaram para o começo, meio e fim desse projeto, o que vocês conseguem levantar como exemplos daquilo que surgiu como obstáculo, como dificuldades? Porque imagino que primeiro porque realmente é um trabalho de muita relevância, né, para a formação de vocês, realmente como sendo o PIPA tem essa proposta de reunir o que vocês conseguiram absorver ao longo do curso, né, enfim, depende de cada um de vocês dentro de um material só, né. E também, talvez, por essa relevância, por essa importância, pelo tempo que ele tem, enfim, é muito comum da gente ouvir diversos obstáculos que surgem aí, como é que os planos B resolvem ou não. Vocês têm exemplos desse tipo? Nossa, vários. Dá para fazer um programa só sobre isso? Dá. Mas, por exemplo, Daniel, o que você lembra que talvez te marcou mais, assim, em termos do que vocês não previram ou previram isso saiu diferente? A gente previa que a gravação no bar, foi o Sampa, eles
disponibilizou pra gente. A gente sabia que aquela gravação ia ser difícil pro áudio. Tá. E foi uma dificuldade que a gente deixou tudo para pós-produção Tá. e foi difícil, E nem porque tudo você tem só- muito som ambiente. ambiente, Muito grande. Foi né? difícil mascarar. foi difícil mascarar. Música, que a gente só produziu, as próprias músicas a gente produziu, né? É tudo autoral. Nossa trilha é original. E a gente... Isso é muito legal pra gente comentar, então. Em breve a gente volta, segura. A gente tá falando dos problemas, Ok. não das soluções por enquanto, né? Desculpa, Daniel, com relação às músicas... Teve também uma cena que a gente gostaria de regravar, só que não deu certo de regravar ela. A gente conseguiu utilizar ela, mas a gente sabia que dava para melhorar ali. Dava para ter sido melhor. Mas nada que necessariamente tenha ocorrido de errado, então, né? Ou, por exemplo, alguma coisa que vocês estavam previstos não deu para gravar, o ator... Sim, teve. Teve? Sim, a gente fez algumas cenas com carro e a gente precisava de um carro bonito e tal. A gente conseguiu até o carro, mas o dono do carro não batia os horários com a nossa gravação, não batia. A gente gravou uma cena com o carro e as outras cenas não deu certo. A gente teve que mudar o roteiro por conta das cenas do carro. Faltar um carro legal. Sim. Faltava o carro e não dava para colocar outro, porque tinha que ser um carro igual, porque a gente já tinha gravado uma cena. Gravado. Então a gente teve que Readaptar. dar um jeito e readaptar o roteiro. Tô tentando lembrar agora onde aparece o carro que a gente já assiste recentemente, fica tentando resgatar. Ô Daniel, fala um pouquinho mais a respeito dessa questão da música autoral. Então, o João Guilherme, que participou também na produção, ele tem um amigo que é violinista. Ele produziu uma música que é a principal, que toca no início e no fim. E outras duas músicas eu produzi. Mas olha, que interessante. Eu realmente não sabia disso. E, inclusive, uma música muito bem pensada que realmente remete ao clima que vocês quiseram criar, né? Aliás, a trilha é muito importante com relação a isso, mas isso realmente ficou bastante claro no trabalho de vocês, o quanto que a trilha, ela casa muito bem, né? E ela consegue contribuir para que esse clima realmente seja criado. Então, já aproveito os parabéns aí para todo mundo do grupo, porque realmente eu não sabia ou não me lembrava, talvez, que vocês tinham produzido. Você já tem, Daniel, alguma outra... Você tem algum trabalho em paralelo que você desenvolve trilha? Como é que é? Eu gosto bastante de criar música, tanto que eu tenho um SoundCloud, eu posto bastante coisa lá, e tenho minha banda também. Aí, uma coisa leva a outra. Não é só praia, Nathalie? Não. Isso eu deixo para ele. Pessoal, vou pedir licença rapidinho, a gente vai fazer um breve intervalo e daqui a pouco a gente retorna conversando com o Daniel e com a Nathalie a respeito do Interfactoring. Até já. Quer saber o que eu tô aprontando aqui? Entre no nosso site e acesse o FIB Dicas. Eu já postei um monte de vídeos lá falando dos cursos da FIB. Eu tô te esperando no FIB Dicas, hein? Até mais! Olá, bem-vindos de volta ao FIB Produz. A gente conversa hoje com o Daniel Andrade e a Nathalie Nascimento, que são ex-alunos aqui da FIB, recém-formados praticamente do curso de produção audiovisual. Estão conversando com a gente a respeito do Interfactoring, que é um curta-metragem que eles produziram como trabalho de conclusão do curso, que deu tudo certo, inclusive, né? A banca, vocês foram muito elogiados. Pessoal, eu queria resgatar um pouco mais uma vez a questão da temática que vocês trabalham, mais uma vez sem spoiler nenhum, é claro que para o pessoal ficar curioso para assistir em breve. Vocês trabalham com temáticas como psicopatia, sociopatia também, né? Serial killer, enfim, que são temas de certa forma bastante atuais, né? Dizem, inclusive, até vi uma entrevista recente de uma especialista que essa questão da psicopatia é interessante porque quem desenvolve esse tipo de característica pode ser qualquer um e, inclusive, né, ela sempre fala, a gente, se olhar ao redor, pode estar entre nós, porque é muito bem mascarado, enfim, muitas vezes pessoas carismáticas, enfim, né? E aí eu queria saber como é que foi algum trabalho de pesquisa, de repente, né? Ainda mais porque eu estou olhando para o Daniel, porque o roteiro foi dele. Então, a construção, de certa forma, né, do personagem e do roteiro de uma forma geral com relação ao comportamento desse personagem. Como é que você conseguiu, Daniel? Você teve alguma leitura prévia? Como é que você conseguiu trabalhar com esse tema que é tão complexo, né?
O ator, ele é formado em psicologia pela Unesp. Ele ajudou muito, porque, tipo, a gente não tinha um contato direto com alguém da área. Certo. Aí ele me deu dicas, ele leu o roteiro e falou, isso não condiz muito com a personalidade de um psicopata. E aí, então, você conseguiu absorver algumas das dicas, mas que já estavam, que o roteiro já estava pronto, Tava. né? E aí, não necessariamente você teve alguma leitura muito aprofundada antes, então. Você foi pelo que você conhece. Foram pequenas mudanças ali que agregou. Melhoraram. Você tem bastante, aliás, vocês, de uma forma geral, o grupo, vocês tiveram referências de outros filmes, de outros diretores, enfim, com relação a esses que trabalham com essa mesma temática? Que se inspiraram, enfim? Sim, todo mundo do nosso grupo, a nossa equipe, todo mundo gosta dessas séries de psicopatia e suspense. A gente teve base Dexter, que é sobre psicopata. O que mais, Daniel? Um que aparece no filme direto, que é o Alfred Hitchcock, Sim. que é o Festim Diabólico. A gente até faz uma referência, tem uma cena que faz uma referência num filme favorito, dele. Alguém fala, pois Sim. é, interessante. Não tinha tentado para perceber qual filme era, então é esse. Que Sim. legal. E isso é comum para os outros integrantes do grupo, inclusive. Sim. Então, bom, já me esclarece também o porquê da escolha do tema, né? Enfim, que não necessariamente tinha nenhum encaminhamento, mas era, sim, um interesse comum da parte do grupo, né? Eu queria saber também, eu perguntei recentemente agora no final do último bloco, o que deu errado, né? Ou, de certa forma, os obstáculos que geralmente surgem, porque realmente são muitos elementos que podem, às vezes, não funcionar como a gente previa. Mas o que deu certo? O que, de repente, vocês gostaram e colocaram de propósito uma contribuição que, no fim, funcionou? Dá para citar alguma coisa que vocês ficaram, de repente, orgulhosos? Bom, acho que o plano sequência, no final do curta, ficou uma maravilha. A gente não esperava que ia ficar tão bom, mas a gente tirou um dia para fazer aquele plano sequência. Metade do dia a gente ensaiou e depois a gente fez quantos takes? 7. 7 Foram takes 7 até ficar perfeito. Mesmo assim, a gente gravar mais um só para ter uma garantia. Uma garantia, só para garantir. O lema do nosso produtor era: vamos fazer mais um para garantir. Mesmo que tá ótimo, mas vamos fazer mais um, né? Porque vocês estavam muito bem garantidos, então, de garantia vocês entendem. Ô, Nathalie, aproveitando que de repente nem todo mundo que pode estar assistindo ao FIB Produz é da área, né, de produção audiovisual, tal, como é que a gente consegue explicar o que é um plano sequência para que o pessoal talvez se esclareça? Bom, um plano sequência é um plano sem cortes. O nosso que a gente fez, a gente segue a personagem, então ela vai até a porta, volta, vai até a sala do quarto e a gente vai seguindo ela com a câmera. Esse plano é sem cortes. É um plano muito difícil de fazer, porque se o ator errar ou o câmera errar, tem que fazer todo ele de novo. Então por isso a gente saiu bastante, mas no fim deu tudo certo, ficou até muito melhor do que eu esperava. E você, Daniel, ressalta alguma coisa que você achou que funcionou bem, que você mais gostou, talvez? O plano sequência foi legal porque eu fiquei junto com o João Guilherme, que estava na câmera, e eu estava fazendo o áudio. Tanto que a gente brincou que a gente estava dançando. Era uma dança do plano sequência até. Por conta da movimentação de vocês para captação. Tinha que tomar cuidado com a luz, com a iluminação, onde ia... Com os objetos, né, que tinha na cena. Exato. Onde os atores iam atuar e tal. Um espaço pequeno, né? Era um apartamento. Era um apartamento. Imagino que quanto menor, mais difícil, inclusive a questão da dança. E aí você destaca o plano sequência também. Então, também. Pessoal, e também me chamou a atenção que, além do material propriamente dito, do vídeo, né, vocês também trabalharam com alguns elementos a mais, assim, em termos de, talvez, produtos extra, né? Que foi uma página do Facebook, né, que vocês também iam colocando como se fossem bastidores, né, conforme a produção ia se desenrolando, e um blog, aliás, da Rockets Produções, que não citamos, mas seria a produtora que espero que se concretize realmente em breve, né, mas que é uma produtora que os alunos tendem a se organizar, enfim, e colocar um nome para a produção. Enfim, e existe um blog da Rockets Produções que realmente vocês abasteciam com materiais extras, né? Então, inclusive essa própria questão da psicopatia, vi que tem um material sobre índice de maldade, enfim, documentários extras que discutam
aquela mesma temática ou notícias, né? Enfim, apesar de também colocarem material sobre o vídeo. E eu queria saber se isso realmente foi pensado, ele veio sem querer, já tinha essa ideia do blog antes? Como é que foi? Bom, na verdade, foi pensado já, porque a gente tinha que, junto com o nosso PIPA, a gente integrou várias matérias que a gente tinha no final do curso, né? Então, a gente fez vários produtos. Além do blog, a gente fez um podcast, nós mesmos falando sobre o tema, sobre séries e produções audiovisuais que a gente gosta sobre o tema. A gente também fez, além da página do Facebook, teve um Instagram, onde a gente postava fotos mais de making off. O que mais que a gente fez? Teve o do Túlio, que foi... Foi um spin-off, Isso. um curtinho de 2 minutos, como um spin-off do Interfactory. E dá pra gente dizer, então, que isso configuraria, se é que vocês pensaram assim, como se fosse realmente construindo um universo maior do Interfactory, como até a própria conceituação, enfim, definição das narrativas transmídia, enfim, era essa a proposta, inclusive? Sim, era justamente essa, né? Transmediar o nosso produto, né? Uhum. Fora, além do curta-metragem, né? Outras áreas também que abordavam, tipo, a gente abordou o áudio, o blog, várias outras coisas, páginas no Facebook, a gente tem um canal também no YouTube. E é tudo isso integrando esse universo Interfactory. Que realmente constitui algo maior. Meninos, e qual que é o futuro do Interfactory? Vocês estão planejando alguma coisa especial para ele? Inscrição em festivais? Existe essa ambição, aliás, muito positiva? O foco maior agora é a gente inscrever ele em festivais, amostras, que a gente não queria deixar esse produto morrer também. Que é algo que a gente fez com o coração, a gente deu sangue nisso. E que ficou muito bem feito, inclusive, que justifica realmente que ele tenha futuro, né? E esse é o objetivo agora. A gente vai pesquisar amostras, festivais, a gente quer expor esse trabalho. Espero que, inclusive, dando certo, vocês retornam para contar como é que foi. Espero que premiações venham. Para a gente concluir, eu queria que vocês falassem, se possível, um pouco a respeito de uma avaliação do curso, né? Porque geralmente a gente recebe os alunos de produção audiovisual ao longo dessa trajetória da formação, né? O primeiro, o segundo, o terceiro ano, mesmo que, né, são 6 meses apenas. E é então muito interessante quando a gente consegue ter o retorno do pessoal que já saiu, que já concluiu os 2 anos e meio, para que olhe para trás e tente fazer uma avaliação, como é que de repente vocês se enxergavam no começo do primeiro ano e depois, agora inclusive, com essa concretização do PIPA. O que você consegue dizer, Daniel? Tecnicamente eu evoluí em várias áreas. Tanto eu não desconhecia sobre animação, sobre roteiro. A minha área era voltada mais ao áudio até. Eu queria dar importância mais ao áudio, mas eu acabei indo para o lado da edição, que eu acabei gostando bastante. Mas não é só a parte técnica é importante, mas é muito importante ter contato com seus colegas, você fazer contato com o pessoal professores, com o pessoal da área mesmo. Foi uma experiência positiva, é isso? Foi. Eu entendo assim? Foi. E para você, Nathalie, que avaliação que você faz dessa trajetória do curso? Bom, eu também, como o Daniel, assim, eu entrei, mas eu não sabia menos ainda, não conhecia quase nada. Aí aqui a gente aprende muita coisa a mexer em câmera, que é o principal, assim, eu acho que os equipamentos, a técnica, os professores que a gente tem são excelentes, tem professores muito bons, a gente aprende teoria também muito bom, a gente tem um bom embasamento. Que mais? Esse negócio de ter contato com os colegas é muito bom. Nessa última produção nossa, funcionou tudo um fluxo perfeito, assim, ninguém brigou com ninguém, cada um ficou na sua parte certinho. A gente aprende muito isso no curso, que sempre um quer interferir no que o outro está fazendo. Depois a gente já entrou num consenso, cada um ficou mais tranquilo com a sua parte, assim, isso é muito legal. A gente conseguiu absorver isso durante o curso. Bom saber. Até porque produção audiovisual, de uma forma geral, é um trabalho essencialmente em equipe, né? Sim. É muito difícil você conseguir trabalhar sozinho e gerar qualquer tipo de produto audiovisual realmente fazendo
dando conta de todas as etapas, né? Então, realmente é legal pensar que essa questão do convívio e da troca, enfim, com os colegas, com os professores, realmente tenham contribuído para vocês. Obrigada mais uma vez, Nathalie e Daniel, por terem vindo, né, voltado ao terreno aqui da faculdade para conversar um pouquinho sobre esse material. Aliás, parabenizo vocês e os demais colegas pelo material, que realmente ficou extremamente agradável, inclusive de assistir, porque eu sempre falo que eu assisto como qualquer outro telespectador, porque realmente não conheço, não estou avaliando nada, e isso é muito gostoso de realmente perceber quando tem materiais de ótima qualidade, como foi o de vocês. Tá bom? Obrigada. E o FIB Produz fica por aqui. Na sequência, a gente tem um teaser do que seria o Interfactoring, realmente para só causar uma curiosidade maior em quem está assistindo. Em breve a gente volta. Até já já.